Olá pessoal, nesse vídeo meu objetivo é explicar para vocês brevemente o que são as citações e referências, que são maneiras de a gente lidar com os autores que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho, que são essenciais num trabalho acadêmico. Então, antes de tudo, é preciso a gente entender que nós, quando a gente faz o nosso trabalho acadêmico, nós estamos sendo autores dele. Tá? Para a gente colocar em prática essa nossa condição como autor, nós precisamos utilizar o conhecimento ou utilizar informações de outros autores. Então, uma espécie de diálogo entre a gente, como autores do nosso próprio trabalho, e os autores que nós utilizamos, né, daquele conhecimento que eles colocaram à nossa disposição. Né? E como nós utilizamos esse conhecimento que vem do outro, então nós precisamos citar esses autores e referenciá-los ao final do nosso trabalho. Tá? Quando a gente fala em citações, nós estamos nos referindo a uma norma que é emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma 10.520. Então lá ela vai trazer uma série de definições, entre elas a primeira, né, sobre o que é a citação. Então a citação ela é a menção de uma informação em algo que eu faço, extraída de outra fonte. Ou seja, eu trago para o meu trabalho um conteúdo que vem de uma outra pessoa, que foi de autoria de outra pessoa. E aí a gente tem variações disso, né? Então a gente tem uma citação de uma citação, né? Então eu li um autor que citou outro, me interesso por essa citação que foi feita em outro lugar, né? Nós temos a citação direta, nós temos vídeos específicos para citação direta e citação indireta, então não vou aqui me alongar muito nisso. Tá? Citação direta é quando entra um conteúdo que é transcrito no meu texto e que vem de um outro autor, e a citação indireta é quando eu trago um conhecimento ou uma informação baseado no que eu li em algum lugar. Né? E essas citações eu posso fazer também em notas dentro do meu trabalho, né? Normalmente notas explicativas, que a gente chama de notas de rodapé. Bom, vamos avançar aqui. Quando a gente fala em citação, nós usamos aqui, pelo menos nos trabalhos do Senac, nós usamos um sistema que se chama autor-data. O que significa isso? Sempre que existe um autor sendo citado no meu trabalho, é preciso que haja uma data ou um ano de referência acompanhando o nome dele. Por autor, né, sistema autor-data, por autor eu entendo o último sobrenome da minha fonte, tá? E por data eu entendo o ano de publicação do conhecimento que eu estou citando. Então vocês têm aí dois exemplos. O que aparece em vermelho é essa apresentação desse sistema autor-data. Então, eu estou lá fazendo o meu trabalho, escrevo alguma coisa que eu só pude escrever porque eu li isso em algum lugar. Né? Então, quando esse conhecimento que vem de outra pessoa aparece no meu trabalho, eu preciso ter consciência de que isso está acontecendo e vou, então, citar este autor, usando o sistema autor-data. Então, eu vou utilizar o último sobrenome desse autor e junto a esse último sobrenome vou colocar entre parênteses, como vocês estão vendo aí na imagem, o ano de publicação da obra que está sendo citada. Tá? Bom, isso no exemplo de cima. No exemplo de baixo eu tenho duas maneiras, estou aqui apresentando duas maneiras de escrever esse sistema autor-data. Né? Eu posso colocar o último sobrenome do autor com data, com ano dentro de parênteses, como vocês veem aí na primeira linha do segundo exemplo, e na segunda linha o nome aparecendo fora do parêntese. Notem que, no primeiro caso, quando o nome vai dentro do parêntese, eu escrevo ele com todas as letras maiúsculas. Tá? E quando ele vai fora do parêntese, eu escrevo no modo normal como um nome, utilizando só a inicial maiúscula. E o que vai entre parênteses é a data ou o ano da publicação que está sendo citada. Bem, quando nós falamos em citações, nós podemos ter pelo menos dois tipos, né? Citações indiretas e citações diretas. As citações indiretas, elas são aquelas em que eu
me refiro a alguma coisa que alguém disse, a alguma coisa que alguém divulgou. Eu não tenho necessidade de transcrever ou de usar um determinado conteúdo no sentido literal dentro do meu texto, mas eu me refiro ao que alguém pensou, contou, escreveu, compreendeu. Por isso que é uma maneira indireta de eu citar alguém. Já a citação direta é aquela em que eu transcrevo, ou seja, eu trago literalmente aquilo que alguém disse ou escreveu em algum lugar, eu trago aquilo literalmente para dentro do meu texto. O tratamento disso, na forma, vai ser diferente. Então, no primeiro exemplo, que vocês veem aí acima, eu tenho uma citação indireta. Vejam só como ficou o texto, né? O próprio verbo, ele indica esse tipo de citação. Então, eu vou dizer, Moraes explica que a sustentabilidade, barará, barará, barará. Tá? Então, eu não estou trazendo literalmente o que Moraes escreveu sobre a sustentabilidade, que é o caso do exemplo 2, né, de uma citação direta. Então, no primeiro caso, eu tenho uma citação indireta. Eu li o que Moraes escreveu, compreendi, e quando eu faço o meu texto, eu conto para o meu leitor como Moraes explicou tal coisa. Mas não sinto a necessidade, é uma decisão minha, não sinto a necessidade de trazer literalmente o texto de Moraes, sobre aquilo que, o modo como ele definiu uma tal coisa, por exemplo. Então, na citação indireta, pelo sistema autor-data, eu vou trazer o quê? Então, o último sobrenome do autor e o ano da obra que está sendo citada. No segundo exemplo, eu tenho uma citação direta. Então, vejam como é que ficou o texto. Moraes afirma que, abre aspas, a questão da sustentabilidade vai muito além, barará, barará. Ou seja, se eu que estou lendo esse texto, se eu for lá na publicação de Moraes, procurar lá na página 20, eu preciso encontrar literalmente aquilo que eu estou lendo aqui dentro das aspas. Tá? Esses colchetes que vocês veem aí, esses colchetes com esses 3 pontinhos, significa que eu, quando faço o meu texto e vou citar Moraes, pode ser que essa citação, para ela ficar coerente com o meu texto, que vejam, eu estou trazendo o fragmento do texto de alguém para dentro do meu texto. Então, eu preciso tomar cuidado para que a entrada desse texto do outro no meu texto não gere uma desconexão na leitura do meu texto. Eu sou responsável por assegurar a coesão e a coerência do meu texto, a fluidez da leitura, como ele vai ser compreendido por alguém. Né? Então, pode ser que eu precise suprimir uma parte do texto que está lá de Moraes, né? Para que quando ele entre no meu texto, aquele fragmento que eu selecionei, aquilo tudo faça sentido com o meu texto. Então, eu estou indicando para o meu leitor aqui que eu suprimi alguma coisa do texto de Moraes quando eu selecionei esse trecho do texto dele para colocar aqui no meu texto. Como é uma citação direta, vou colocar entre aspas. Né? Se é uma citação direta, a ABNT vai exigir que eu informe também a página, se for um documento paginado, é claro, a página em que está esse trecho que está sendo citado aqui. Tá? Bom, vamos seguir aqui com outros exemplos. Aqui eu coloquei aqui um parágrafo, vocês veem que tem aí uma nota de rodapé, que é uma nota explicativa. Eu tenho lá nas primeiras 1, 2, 3, 4 linhas um trecho grifado. Por que eu grifei esse trecho? Para indicar que ali tem uma citação indireta. Então, a pessoa que fez esse texto, esse parágrafo, ela leu esse autor que está sendo citado e foi capaz, porque ela leu, ela foi capaz de fazer esse texto. Então, quando ela faz o texto, ela está sinalizando para quem está lendo que isso que ela está dizendo foi composto, foi construído junto com a leitura que ela fez daquele tal autor. Né? Então, ela cita aqui o autor. Tá?
O segundo grifo, ainda no mesmo parágrafo logo abaixo, o segundo grifo em vermelho também sinaliza uma citação indireta. Notem que a diferença entre as duas é que, no primeiro caso, o nome do autor vem fora do parêntese, e no segundo caso, o nome do autor vem dentro do parêntese. Tá? Então, só para lembrar, quando vem dentro do parêntese o nome, eu vou escrever o nome, último sobrenome no caso, com todas as letras maiúsculas, e quando este último sobrenome está fora do parêntese, eu uso apenas a inicial maiúscula. Como eu escrevo um nome comum, né? Um nome dentro da língua portuguesa. Tá? Na nota de rodapé, vocês vejam que ela também é formada por citações. Por isso que eu trouxe esse exemplo, para vocês verem que vocês podem, na nota de rodapé, que é uma nota explicativa, ou seja, ela é complementar ao texto principal, vocês também podem fazer citações aí, tanto citações diretas quanto citações indiretas. Lembrando que, nas citações diretas, eu sou obrigada a informar a página daquele conteúdo que está sendo citado. Bom, fiz então o meu texto, coloquei lá as citações, terminei meu trabalho, eu tenho que criar essa seção que a gente chama de referências, com a lista dos autores que foram citados. Pessoal, apenas os citados, tá? Vejam lá, a entrada dos nomes, que a gente chama de entrada de autor, ela se dá sempre pelo último nome, assim como aconteceu lá dentro do meu texto quando eu fiz a citação. Fiz a citação usando o último sobrenome do autor. Então, aqui entra também pelo último sobrenome do autor, sempre grafado com todas as maiúsculas. Seguido, então, de informações catalográficas, né, daqueles documentos que estão sendo citados. A gente vai ter um vídeo aqui apenas sobre referências, tá? Então, eu queria só que vocês observassem assim, visualmente que existe aí uma ordem alfabética pelo último sobrenome de autor, tá? Que as entradas elas são alinhadas à esquerda, que existe um espaçamento simples quando eu digito, né? Esses dados todos, e entre um autor e outro existe um espaço correspondente a um espaçamento simples. Tá? O que mais? Existem partes de texto em negrito, que são os títulos, tá? E aí é preciso tomar cuidado se é um título de livro, ou se é um título de artigo científico, ou seja, o negrito, o lugar em que esse negrito ocorre pode mudar a depender do tipo de documento que eu estou incluindo aqui nas referências, tá? E tem aí dados catalográficos, então eu vou ter o nome do autor, último sobrenome e nome, título daquilo que ele escreveu, a cidade da publicação daquele conteúdo, a editora e o ano, pelo menos isso, tá? Se aquela obra tiver informação sobre edição, vocês veem na primeira linha e terceira edição, eu vou incluir essa informação, tá? Se tiver uma especificação sobre coleção, vocês veem aí 1, 2, 3, na quarta entrada, né? Coleção debates, eu vou colocar entre parênteses. Enfim, são variações de uma espécie de bloco de elementos essenciais que vão acontecendo a depender do documento ou do tipo de documento que eu estou utilizando, tá? Alguém deve estar pensando que é difícil guardar isso tudo. Sim, é difícil guardar isso tudo. A gente não precisa decorar isso. É só a gente saber onde encontrar a informação sobre esse formato. O que fazer nas referências? O que fazer na citação? Tá? Então, eu trouxe esse negócio que eu estou mostrando aí para vocês. A gente tem no site da biblioteca um documento que se chama Guia de Normalização. Vocês veem aí à esquerda. É um documento de autoria do próprio SENAC. E que lá nesse documento vocês vão encontrar qual é o formato dos trabalhos acadêmicos, como fazer uma capa, uma folha de rosto, tá? Como fazer a paginação, como fazer a titulação das sessões do trabalho, como é que é a sequência dos elementos do trabalho, né? Capa, folha de rosto, folha de aprovação, enfim.
qual é a sequência das folhas, né, de um trabalho acadêmico. Que mais? E vocês vão encontrar ali reproduzidas as normas da ABNT, tanto para citações quanto para as referências, tá bom? Independentemente disso, no próprio site da biblioteca, vocês acessam a biblioteca virtual. E lá, dentro dessa página, digamos assim, vocês têm o link para acessar a base de dados da ABNT. Né? Tem que fazer, acho que um cadastro simples para funcionar como uma espécie de autenticação, porque o conteúdo fornecido pela ABNT é um conteúdo pago, é uma base de dados paga. Então, para a gente poder usar, a gente entra ali como um usuário do Senac. Tá? E aí a gente pode, então, acessar a norma para as referências. Aí eu vou ler, vou saber o que é que eu preciso incluir nas referências, né, por tipo de documento. Então, a norma traz, se não me falha a memória, 20 tipos diferentes de documentos e vai dando exemplo. Como é que eu posso referenciar aqueles autores? Tá? E posso acessar também a norma 10.520 das citações, para saber como fazer as citações diretas e as citações indiretas, tá bom? Até mais, então.